Abra sua Bíblia. Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 11:14. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Amém? Só esse versículo por enquanto. Jesus expulsou um espírito imundo, ou um demônio, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o demônio estava mudo. Era o demônio que era mudo. Mas o homem que estava possesso ali, preso por esse espírito, também era mudo. Estava mudo. Em outras passagens também, tem uma passagem que o homem era gago. Era um espírito também. O Senhor expulsou, o homem parou de gaguejar. Isso nos mostra algumas coisas, preste atenção. Muitas coisas que pessoas vivem ou sofrem são realmente espirituais. Não tem como fugir disso. A Bíblia é clara, a gente lê, a gente percebe que algumas enfermidades são espirituais. Não tem como. Todas são espirituais? Não posso afirmar, creio que não. Por quê? Porque nós temos um corpo físico, né? Que está se desgastando, nós estamos envelhecendo. Você, quando era jovem, conseguia jogar futebol, correr, andar, não doía nada. Depois de certa idade, você vai ali, volta, o joelho já começa a travar, a coluna começa a estralar. É o desgaste natural do seu corpo. Existe isso, realmente não tem como evitar. Mas é claro, a Bíblia deixa claro, irmãos, que existem sim enfermidades causadas por espíritos malignos. Nós temos que nos atentar para isso. Amém? Nós oramos muito, eu oro bastante com pessoas que estão atormentadas por espíritos. Jesus também aqui diz que ele expulsou vários espíritos que atormentavam as pessoas. Geralmente atormenta em qual área? As emoções, a alma da pessoa. Né? Muitas dessas supostas doenças mentais podem ser causadas por espíritos malignos. Jesus mesmo expulsou demônios de lunáticos, a Bíblia chama de lunáticos, pessoas que estavam atormentadas na mente. Porque vê vulto, escuta vozes, os espíritos entram e saem da pessoa, a pessoa muda de personalidade por causa dos demônios. E isso é visto como doenças mentais, muitas vezes. Mas será que não existe uma doença mental? Será que ninguém pode ficar realmente doente mental? Será tudo espírito? Também não creio. Pode acontecer de faltar alguma coisa, né, no seu cérebro, um hormônio, alguma coisa, e você precisar realmente de tratamento médico. Mas nós estamos falando de poderes espirituais que podem causar essas doenças. Aqui o homem estava mudo, mas por quê? Porque tinha um espírito mudo prendendo ele. Era o espírito que era mudo. Aqui está falando, o espírito mudo. Não falou que o homem era mudo. Aqui fala que assim que o espírito saiu do homem, o homem falou. Em outra passagem, que eu não li aqui agora, mas tinha uma mulher encurvada. Quem lembra dessa passagem da mulher encurvada? Ela estava encurvada há não sei quantos anos, 14 eu acho, se eu não me engano. 14, 13, mais de 10. Ela estava encurvada. Problema de coluna, né? Vamos colocar assim. A Bíblia diz que Jesus chamou ela e a libertou de um espírito também. E ela se endireitou assim que o demônio saiu. Era o espírito, era o demônio que era encurvado. A pessoa vai se entranhando tanto com o demônio, vai se parecendo tanto com aquele espírito, que começa a tomar a forma dele. O espírito é que era curvado e ela começou a ficar também. Eu já vi, e também já escutei falar de pessoas possessas que mudam o rosto, a aparência muda. Quem já viu isso? Aí, um monte de gente já viu. Eu já vi também e já me falaram. Então, assim, além de ver, escuto falar, tem testemunhos. Que a pessoa vai ficando cada vez
mais endemoniada e a feição dela muda, a voz muda. Os hábitos também mudam. Preste atenção. Os espíritos, eles precisam de um corpo para atuar. Eles querem o seu corpo, eles querem se apossar do seu corpo para fazer o quê? Fumar, beber, usar droga, deformar, fazer sofrimento. Depende do demônio. Cada um quer uma coisa, mas tudo é ruim. Nenhum é coisa boa. Querem escravizar a gente. E eu estava orando e o Senhor me mostrando a respeito das enfermidades. Eu sempre oro para curar os enfermos. Eu oro para isso. Para expulsar os demônios e curar os enfermos. E eu estava falando para Deus, Senhor, eu tenho muita facilidade ainda para expulsar os demônios. Eu consigo ver, eu consigo discernir, eu consigo realmente repreender, eu tenho essa facilidade. Mas ainda tenho algumas dificuldades na hora de curar o enfermo. Não sei, eu falo para Deus, né? Já aconteceu de curar muitas pessoas em orações aqui. Mas não é da mesma facilidade que eu tenho para expulsar um demônio. Vai entender, eu estava falando com Deus, eu estou só falando com vocês aqui. E aí o Senhor me trouxe aqui um entendimento que muitas dessas enfermidades também são espirituais. São demônios que causam elas. Depende do espírito. Tem diversos tipos de espíritos malignos. Eu lembro que uma vez, eu já contei essa história aqui, mas uma vez me chamaram para ir orar com um rapaz que ele tinha ficado maluco, ele tinha ficado louco. Era um rapaz jovem, de 20 anos, 20 e poucos anos, 22 eu acho. Frequentava a faculdade, rapaz trabalhador, bênção da família, de repente enlouqueceu. Eles já estavam indo internar ele. Ele não falava nada com nada, louco, vendo coisa, correndo pela casa, louco. Chamaram eu, a irmã Conceição, a irmã Cidinha, que estava aqui na época. Nós fomos lá orar. Quando eu cheguei lá, que eu vi a situação dele, eu confesso para vocês que eu pensei, tem que chamar o SAMU, gente. Isso aí tá... Eu pensei isso no meu coração. Pensei, não, tem que chamar os médicos. Tem que chamar o SAMU. De tão complicado que estava a situação dele. Mas aí foi bom para mim aprender. Que na hora que a gente orou, ele ficou endemoniado. O espírito ele já estava endemoniado, na verdade, né? Aquilo já era o espírito, já não era ele não estava no seu natural. Ele estava possesso o tempo todo. Contaram para nós que ele começou a ir numa religião, não sei o nome, espírita, japonesa, sei lá o nome estranho. Conheceu um pessoal da faculdade, começou a frequentar esse negócio, espiritismo japonês lá, e bababá, e ficou desse jeito. Ficou possesso, abriu portas. Quando você vai nessas coisas, você abre portas na sua mente, na sua alma, e espíritos malignos podem entrar. É você que abre, você que se interessou, você que foi lá de curioso muitas vezes, você que deu a legalidade e os espíritos se agarram a essas legalidades. Oramos com o rapaz, ele já estava possesso. Deu uns trimelique lá. Amém. Repreendemos, expulsamos. Ele ficou calmo assim, mas não ficou muito bem ainda não. Ele só acalmou e ficou assim. Fomos embora. Era uma segunda-feira. Na quarta-feira como essa, num culto como esse, ele apareceu ali, andando normalmente. Ele nem estava andando direito, ele estava andando todo torto. Na hora que ele estava com problema. Eu não reconheci ele. Ele entrou ali com a mulher, eu reconheci a tia dele. Ele morava com a tia. A tia dele eu reconheci, mas ele eu não reconheci. Eu estava tocando guitarra aqui, ó, na hora do louvor. Eu olhei e falei, a tia do rapaz. Estava vindo bem com um jovem. Era o cara estava tão diferente que eu não reconheci. Ele estava curado, perfeito. Irmãos, perfeito. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque. A gente ora, mas a gente é surpreendido também. Porque o cara mudou, todo ele mudou, estava totalmente diferente. Porque eu não conhecia ele antes, eu vi ele daquele jeito. Provavelmente com a aparência dos espíritos que estavam ali atormentando ele. Aí eu digo, ouvindo falar de quem mexe com essas coisas, com essas entidades, né? Tem gente que trabalha com elas, infelizmente. Elas querem fumar, elas querem beber,
elas querem fazer sexo. Por isso que quando a pessoa está viciada, muitas vezes é uma possessão de um espírito desse. Porque ele usa aquele corpo, usa o corpo daquela pessoa para fumar, beber, ficar transando por aí. E com isso você empresta seu corpo para as entidades. E as pessoas começam a gostar dessas coisas por causa do espírito. Às vezes nem é a vontade dela. É um escravo daquele demônio. Eu lembro que quando eu converti, eu amava algumas músicas. Eu tinha uma banda de hardcore, que ninguém sabe o que é isso, é rock pesado. Quem olha para mim não acredita, mas era assim, eu era mais novo, né? Eu era mais novo, andava no submundo. Rock pesado. Acredite se quiser. E aí, eu adorava aquelas músicas, eu adorava aquele ambiente escuro. Quem já viu aquela galera que anda de preto, uns meninos que gostam de rock? Lá no Vaca Brava tem muito, não sei se ainda tem, né? Mas quem já viu? Pessoal com aquelas camisas de rock, aquela cara fechada. Então, eu era um desses. E gostava de andar nesses ambientes, amava esse lugar. Adorava tocar lá, escutar essas músicas. Muitas dessas músicas de metal fala de suicídio, de morte, de violência e todo mundo sabe do próprio Satanás, né? Do próprio demônio, é uma invocação mesmo descarada, não tem nenhum tipo de disfarce. E a gente escuta aquilo e acha maravilhoso, delícia. Você escuta, que maravilha. Sua alma se esbanja. Quando eu converti, irmãos, quando o Espírito Santo me limpou, que aqueles espíritos saíram, eu não gostava, eu simplesmente olhei, e foi de uma hora para outra, foi de uma semana para outra. Eu fui para o encontro na igreja. Quem já foi no encontro aqui? Aleluia. Vai ter um acampamento agora, semana que vem, vai ser parecido. Vai lá para você conhecer a Deus. São dias de oração, de jejum, vai ter pessoas pagando preço para que você tenha um encontro com Deus, para você entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Precisa ter um relacionamento com Deus, seus olhos precisam ser despertados. Só Deus pode fazer isso. Abrir seus olhos é poder de Deus, é unção de Deus. Existe cascas nos seus olhos, você não vê não. A Bíblia chama de escamas, né? Saiu dos olhos de Paulo. São véus que são enrolados. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas. Para isso sair, precisa de muita oração. Poder de Deus para arrancar. Foi isso que aconteceu comigo no encontro. Eu voltei enxergando tudo, não enxergava nada. Não via um palmo diante do meu nariz. Voltei vendo tudo, pensa, tanto que eu fiquei doido. Não via nada, de repente estou vendo tudo. Fiquei parecendo um maluco. Mas amém, era necessário. Era necessário para mim. E aí eu me deparei, na outra semana eu fui escutar as músicas, eu falei, cara, eu não gosto disso, que porcaria de música é essa? Parecia, irmão, sério, parecia que eu nunca tinha gostado daquilo. Passei 10 anos numa banda e de repente acabou, sumiu. Eu falei assim, cara, o que aconteceu? Eu fui orar. Falei, Deus, aconteceu alguma coisa. Fui orar ao Senhor. Fechei a porta do... Novo convertido, mas já orava, hein? Você vê. Fechei a porta do quarto e fui orar, até Deus me falar o que aconteceu. Por quê? Eu era fã, eu era doente por causa dessas músicas. Eu vivia para isso, eu enlouquecia por causa delas. Agora, de repente, parece que eu nunca gostei disso. Eu quero uma explicação. Deus. O Espírito Santo me revelou. Ele me disse essas palavras. Não era você que gostava, eram os demônios que viviam em você. Era demônio, era espiritual. Eles foram embora e levaram tudo. Muitas coisas que as pessoas são apaixonadas, nem é você mesmo que gosta. Tem espíritos malignos ali, interlaçados. Ah, como é que eu nunca fiz nada? Eu nunca fui desses lugares. Eu nunca frequentei esses lugares aí que invocam entidades. Eu não posso ter esses espíritos, irmão. Não vou falar aqui hoje. Hoje eu não vou falar. Mas logo, logo a gente vai estar falando mais sobre isso. Existe a herança espiritual. Existe a transferência de geração para geração. Eu chamo de espíritos familiares. Você pode ter herdado um espírito lá do seu Gravou.
Morre um, ele passa para outro. Morre um, ele passa para outro. Ou eles, né? Conheço isso demais. Eu aprendi aqui sobre essas coisas. E depois o Senhor foi me mostrando. Eu ajudo as pessoas que estão com problemas espirituais. Elas me procuram. Se você tiver, pode me procurar. Tá bom? Já ajudei algumas pessoas aqui. A gente faz um mapeamento espiritual. E depois ora quebrando aquilo. Minuciosamente. A sua vida é transformada. E aí, quando você vai entender o que está acontecendo, você vai ver que a maioria, 90%, 90%, não é 99%, é 90%. 90% dos problemas que você vive são por causa dos espíritos familiares. Você nem tem culpa, mas às vezes o seu bisavô fez pacto. Vai ver, seu tataravô foi de uma religião dessa, foi maçom, foi não sei o quê, foi amaldiçoado por alguém. Tudo isso abre portais. E os demônios não saem por livre e espontânea vontade. Tem que ser expulso. Eles nunca vão embora. Eles não vão embora. Se você não... Primeiro, eles trabalham no oculto. Você nunca vai saber. Ele deixa você nunca saber que você pode estar sofrendo isso. Esse é o primeiro. E o segundo é não permitir que você use o quê? A autoridade do nome de Jesus. Qualquer um pode expulsar um demônio? Qualquer um que crê no nome de Jesus e use a autoridade de Jesus. Sabia disso? Você mesmo pode orar. No final nós vamos orar. E vamos quebrar isso. Se tiver alguma coisa, vai acabar hoje. Se ainda tiver resquício, vai embora. Precisa ir. Porque nós precisamos ter liberdade. Ser abençoados. A outra passagem aqui. Rapidão. Quantas horas? Não, tá de boa. Mateus 12, 22. Abre aí. Mateus, abre Mateus ali. O pessoal não fala mais dessas coisas nas igrejas. Eu estou sabendo disso. Eu conheço várias pessoas de outras igrejas. Eles não falam mais sobre esse tipo de batalha espiritual. E as pessoas estão, a maioria, tomando remédio controlado. A maioria não dorme, tem insônia, tem problema mental. Tem um monte de coisa que a gente sabe que é espiritual. Mas ninguém fala para elas que elas têm essa liberdade, que elas têm essa graça de Deus para ser liberto. Olha lá. Isso aqui é outro lugar, outro acontecimento. Aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. De novo. Ele curou de modo que pôde falar e ver. Ali também, de novo, o endemoniado, ou seja, um espírito que não deixava o cara falar. E não deixava a pessoa enxergar. O demônio pode causar essas coisas. Se não fosse Jesus, ia o quê? Ia ficar tratando para sempre, ficar cego para sempre, pedindo esmola para sempre. Mas Cristo arrancou, Cristo iluminou, mostrou o que realmente estava por trás, que era diabo, demônio, coisas das trevas. Hoje em dia as pessoas se levantam, conheço algumas... Né? Tem pessoas na minha família, infelizmente, que trabalhavam, não sei se ainda trabalha, com essas entidades. Existem entidades lá do cemitério. Quem já ouviu falar isso? Negócio de cemitério. Sai esse pouquinho de gente, pois fique sabendo. Está cheio de gente, mais do que você possa imaginar, que trabalha com essas entidades de cemitério. A maioria delas são de morte, de enfermidades. Cemitério. Vai lá... Fica com raiva de você, com inveja, o diabo levanta a pessoa para te atacar sem você ter feito nada. Tem pessoas que não aguentam você sorrindo, porque você está alegre demais e ele é triste. Essa pessoa, esse sorriso, a risada do fulano, eu já escutei isso, irmão. Já trabalhei em lugares estranhos por aí. Nesses empregos tem cada pessoa que só Jesus. Tem que orar para ir trabalhar, irmão. Ore muito. Eu já vi cada coisa, principalmente mulher. Mulher parece que... Homem também, mas mulher, vou te falar. Mulher é forte para amaldiçoar a outra amiga. Cuidado. A amiga na frente. Na hora que você vira de costa, faz a macumba, mandinga. Já vi, meu irmão. Eu já vi. Eu já contei aqui. Eu já era convertido e eu vi uma coisa. Eu não era convertido e aconteceu uma coisa. Depois que eu converti, eu entendi o que tinha acontecido antes. Deus mostrou. Comecei a ver. Lembra que eu falei que eu comecei a enxergar? Aleluia. Não sabia de nada. Tinha 2 meninas que trabalhavam comigo lá no hospital que eu trabalhei.
Trabalhei um tempo lá numa lavanderia, num hospital grande de Goiânia. E lá era 12 por 36, a escala, 12 por 36. E algumas pessoas trabalhavam em 2 empregos. Trabalhavam 12 lá no hospital e como era 36 de folga, arrumava outro emprego. E uma moça lá tinha arrumado um outro emprego. E a outra cresceu o olho no emprego da menina. E aconteceu desse jeito. A menina estava saindo de lá e falou assim, eu vou lá no outro emprego. O rapaz está me esperando para fazer entrevista, estou indo lá. Ela estava indo, parou. Isso me contaram. Ela virou e falou, fulana, para outra, quero ir mais não. Quer ir no meu lugar? Ela, quero. E foi. Ninguém entendeu nada, normal. Mas você não estava tão empolgado? Ah, não sei, não quis mais não. Beleza. Passou um tempo, converti. Aí a amiga dela, a amiga que gostava de fofocar dela, falou para mim, não, ela tem um livro de bruxaria da avó dela. A avó dela era bruxa, que ganhou da avó, que ganhou não sei de quem, e o livro estava vindo. Lembra que eu falei que você vai herdando? Essa aí herdou os livros de bruxaria. Ela falou que na hora que a moça estava querendo ir embora, ela queria o emprego dela, ela fez uma reza lá, uma mandinga nas costas da mulher, da amiga. Na hora que a amiga estava saindo, ela fez uma reza lá, e aquilo mudou a cabeça da mulher, a ponto dela dar outro serviço para ela. É isso que essas pessoas fazem. Faz macumba lá no cemitério para adoecer. Aí vem espírito que traz essas enfermidades. Pessoas ficam entrevadas, encurvadas. A pessoa é um atleta, a pessoa é bem, aí de repente a perna já trava e nada resolve. Vai no médico, faz cirurgia, e vai só piorando. A coluna, a perna, o pé incha. Isso aí pode ser espiritual. Pessoas invocam demônios contra nós, infelizmente. Tem pessoas que pensam assim, eu sou crente, o diabo não mexe comigo. Não é verdade, eu vou te explicar. Eu vou te explicar o que acontece. Tem gente que pensa assim. É o seguinte, quando alguém invoca um espírito contra você, leva uma foto, pega uma roupa sua, eles dão um jeito. Pega o nome, escreve, enfia na boca do sapo, por aí vai. Sabia? Corta lá, pega uma foto, o sapo faz uma bruxaria, amarra a boca dele e a pessoa não consegue comer. A pessoa come e vomita. Aí morre magrinho, igual enquanto o sapo vai morrendo, com a boca costurada, secando, a pessoa lá que foi o alvo da bruxaria vai secando também, porque não consegue alimentar. E nenhum tratamento, vai para o médico, e não sei o que, a pessoa morrendo, problema no estômago, problema no intestino. E seca junto com o animal. Bruxaria, maldade. Um espírito foi invocado contra a sua vida, contra a vida de alguém. Infelizmente tem isso. A pessoa se levanta e invoca lá os demônios contra você. E não precisa fazer nada não, irmão. Eu vi um vídeo esses dias que a mulher estava fazendo lá uma bruxaria no cemitério. É para fechar a loja do fulano que abriu do meu lado. A loja do fulano abriu do meu lado, lá da minha loja, e eu quero que fecha. Fazendo lá a bruxaria. Para fechar a loja, para falir a pessoa. Para a pessoa morrer. Para a pessoa sair dos caminhos. Então, se você é cristão, acontece o seguinte. A pessoa vai e invoca um espírito contra você. O espírito vai ter que ir lá atrás de você. Ele vai encontrar quem? É um crente revestido de poder? É um crente obediente a Deus, cheio da unção e da fé? Ou é um crente de fachada, mergulhado no pecado, que não ora, que não se cobre? Irmão, depende do que ele encontrar lá. Se ele chegar lá e encontrar um crente fiel, verdadeiro, cheio do poder, ele vai embora. Ele não vai conseguir fazer, porque aí não dá. Mas se ele achar brecha na sua vida, ele vai ter ação. Ele vai poder, como diz o outro, né? A maldição vai ter como pegar. A macumba vai ter como pegar. Por isso nós precisamos sempre nos fortalecer em Deus. Nos revestir de Deus. Pode acontecer da pessoa não estar tão bem naquele dia e aí o espírito começar a atormentar? Vem nas orações. A gente vai orar, vai quebrar, vai embora. O que não pode é ficar enfraquecido, sem Deus, sem amigos que são amigos de Deus, né? Eu sempre falo isso. Nós precisamos de amigos que são amigos de Deus para interceder por nós. Eu tenho vários amigos aqui, amém? Glória a Deus. Que oram por mim, assim como eu oro por eles.
Todo mundo que me pede oração, eu estou na hora, porque eu sei que quando eu precisar, vão orar por mim. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Pode levantar o que for contra você. Se você tem amigos, se você tem amigos que intercedem, se você também ora e intercede, os demônios vão ter que fugir, vão ter que cair, não terão êxito em seus propósitos. Aleluia. Seja fiel, confiante, e você vai ver se realmente Deus tem poder ou não tem. Aleluia. Jesus falou, olha, eu dou poder, eu dou autoridade para vocês pisarem cobras e escorpiões. E todo o poder do inimigo, o poder está em nossas mãos, o poder de Deus está em quem crê em Deus. Lá eles podem até invocar algum tipo de espírito que tem um certo poder, mas é pouco. É poder pequeno, perto do seu Pai, o nosso Pai. Perto de Jesus, aleluia. Esse nome eles não aguentam nem escutar. Quando você adora, quando você ora, isso rompe no mundo espiritual. Não é só música. Você está em uma batalha, você está liberando ali, para o Senhor a glória dele. Isso muda todo o ambiente ao seu redor. Se tiver alguma opressão, vai ter que ir embora. É difícil no início, mas se você insistir pela fé, você vai ver que vai romper alguma coisa. Você vai ver que vai romper alguma coisa. Se você começar a adorar, se você começar a orar, se você começar a obedecer, aí o inimigo perde todo o espaço na sua vida. A Bíblia é clara, não dê lugar ao diabo. O diabo não tem lugar. Quem dá lugar é a gente. Se você der, ele vai ter. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Mas se você fecha a porta, se você não dá lugar, ele não tem lugar na sua vida, não tem espaço. Você vai andar numa dimensão de bênção em Deus. Uma dimensão de obediência, de graça, de força, de poder. Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo é sujeito, infelizmente. Eu vou ficar quietinho aqui, não vou mexer com ninguém. Irmão, não tem isso. Não tem isso. Você sem Deus, você é igual uma casa abandonada. Abandona uma casa aí para você ver. Você não vai entrar um monte de morador de rua, drogado para usar droga. Todo tipo de pessoa não vai invadir sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Você sem Deus, você é vazio de Deus, você é essa casa. Espíritos malignos, demônios vão invadir. Não podemos viver. Foi Jesus que disse, na verdade, isso aí. Que os espíritos iam voltar e encontrar a casa varrida, ordenada e vazia. Iam invadir essa casa. Não temos poder para resistir sem Deus. Sem a presença, sem a palavra de Deus. Sem o poder de Deus. Quantas pessoas eu orei nesses anos e vendo o tanto que o diabo aprisiona as mentes. Aprisiona em mentira, em doença, em todo tipo de coisa, em vício, em pecado, em maldições, em tormentos. Não dá para brincar. Ou você é de Deus, ou você é de Deus. Ou você se inclina para Deus e começa a caminhar na direção do Senhor e com Ele. Ou você será um alvo, não terá para onde ir. Não tem jeito, infelizmente. Infelizmente. A gente fala da salvação, a gente fala dos últimos dias, fala que Jesus vai voltar, isso é verdade. Precisamos ser salvos, eu quero. Eu não quero ficar aqui com o anticristo, não. Quero subir com o Senhor, eu creio nisso, nessa palavra, eu creio nessa palavra. Então, a minha primeira objetivo é esse, estar firme com Deus por causa da salvação, por causa do reino. Mas o segundo é também lutar contra as trevas. Lutar contra as trevas. Aleluia. Você tem, repete comigo assim, eu tenho autoridade, em nome de Jesus, para quebrar qualquer maldição na minha vida. Amém. Isso é verdade. Amém? Isso é verdade. Eu tenho ensinado isso para a igreja. Como orar na batalha espiritual. Porque tem vários tipos de oração. Vários. Ação de graça, você está agradecendo. Tem a oração de adoração, você está adorando a Deus. Que adoração não é a música. Você pode adorar a Deus de várias maneiras. Adoração é você amar a Deus, né? Liberar palavras do que Deus é.
Não o que Deus faz. O que Deus faz é louvor. Você agradece a Deus, engrandece a Deus pelo que Deus faz. Louvor. Te abençoou, te curou, você louva a Deus. Isso é louvor. Você agradece, você é grato, isso é louvor. Adoração é pelo que Ele é. Ele não precisa fazer nada. Ele é digno de toda adoração. É grandioso, é poderoso, é eterno. Pelo que Ele é, não precisa fazer nada. Só Ele já é digno de toda adoração. Isso é adoração. Independente do que Ele faz, que Ele fez. Se Ele fez hoje, se Ele não fez hoje. Se Ele abriu a porta, se Ele não abriu a porta. Ele é Deus do mesmo jeito. E Ele é adorado do mesmo jeito. Isso é adoração. Aleluia. Nós devemos adorar e louvar. Não importa. Isso é importante. Aleluia. Glória a Deus. E isso faz a diferença na nossa vida. Aleluia. Então, essa palavra, eu tenho, como eu estava falando, né? Tenho ensinado a você a orar. Porque Deus me ensinou também a orar. Porque depois do que eu falei, que eu me deparei com essa situação de ser liberto das coisas que eu fazia, veio muitas batalhas espirituais na minha vida. E Deus começou a me ensinar a lidar com ela, a lutar, a resistir ao diabo. Deus começou a me mostrar como é que os espíritos agiam para aprisionar as pessoas, enganar as pessoas com mentiras. Trabalhava muito na parte das emoções, na parte da imaginação, das vontades. Então o Senhor começou a me mostrar isso. E eu fui aprendendo a orar, a repreender. Então, quando você vai adorar a Deus, você ora a Deus. Você louva a Deus. É uma conversa com o próprio Deus. Isso é a adoração. É a comunhão com o Pai. Mas quando é uma oração de guerra, quando é uma oração de batalha espiritual, você está lutando contra os espíritos. Você está falando com eles, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então você está fazendo, é você que está orando em nome de Jesus. No poder de Deus você combate os espíritos. Então é diferente. Aí você fala diretamente aos demônios que estão te atormentando. Expulsando mesmo, com vigor, com força, com fé. Saia, grita. Às vezes para expulsar um cão você não tem que dar um cachorro mesmo. Estou falando, às vezes. Você não expulsa, dá licença. Não é assim. Dá licença daqui, por favor, Satanás, sai por aqui. Ó. Segue esse caminho. Não, às vezes não é. Tem que orar, tem que realmente, dependendo, você tem que levantar a mão, declarar que você sabe quem você é. Você é um revestido de Cristo. A Bíblia diz que você é revestido de Cristo. É como se fosse uma farda. É como se você fosse um policial no mundo espiritual. Presta atenção. E os demônios são os maloqueiros aí, ó. São os foragidos. Você que é o policial. Se a Rotam dá um cavalo de pau bem ali, tiver uns maconheiros ali, quem que vai correr? Como diz meu irmão, né? Os rotanzeiros ou os maconheiros que vai correr? Quem que corre? Imagina, a Rotam correndo dos maconheiros, os caras correndo com medo. E os maconheiros atrás, com a chinela. Quadrada, bem lembrado. Com a chinela quadrada. Irmão, quando chega a Rotam, é os bandidos que tremem as bases. Os caras estão armados e fardados. Você chega revestido de Cristo, a sua farda é essa, cheio de armas espirituais, representando Deus. Você não está representando você está representando o Senhor. No mundo espiritual é assim que eles te veem. Eles querem que você não saiba disso, para que você fique sem exercer a autoridade. Então, você quando for orar, se você vê que está pesado, você acordou, acontece mais. Você dorme feliz, acorda triste. Que já aconteceu isso? Estava de boa, acordou, parece que, meu Deus, o que aconteceu? Você foi atacado na madrugada. Um espírito foi lá, você estava dormindo, e ele te injetou. Ele injeta dentro da sua alma aquela tristeza. Você foi atacado dormindo. Às vezes ele fala enquanto você dorme. Você está dormindo, ele começa a falar no seu ouvido aqui, e você está dormindo e está enchendo sua cabeça. Eu já acordei com ele falando. Ele pensou que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo muito. Eu estava só cochilando, e eu estava escutando, e acordei e já repreendi. É isso que acontece. Presta atenção, é isso que acontece. Aí você acorda todo... Aí você começa a acreditar naquilo. Não, você tem que expulsar. Você tem que repreender. Sai daqui, espírito da tristeza, da depressão, em nome de Jesus. Eu sei que é você.
Sai! Parece loucura, mas é assim que funciona. Faz e me conta depois. Só faz e me conta depois. Até sintomas de doença eu já expulsei. Passando mal, e eu, não, mas não está certo. Isso aqui é um ataque do espírito espiritual. Comecei a repreender sintomas. Cada um deles, acabou, foi embora, acabou. Ele pode trazer esse tipo de ataque. Amém? Vamos orar?